Ele me salvou, a menina gritou no Ibirapuera, coberta de lama, enquanto o pai abanava para cima do garoto. Chovia fino as poas, viravam armadilhas, e Lia Andrade, 10 anos, tinha a cadeira de rodas enterrada at o eixo. A Babi, Dona Clia, fingia no ouvir. Gente corria, caminhava, filmava. Ninguém parava. Cele. Mateus Santos 15. Uniforme verde do mercadinho, tênis gasto e pressa de voltar para Brasilândia, viu a cena de longe. Soltou a sacola, atravessou o gramado e se ajoelhou na lama. Tentou empurrar, tentou fazer alavanca com um galho. Quando nada deu, pegou Lia no colo e, cambaleando, levou-a ao banco mais pérrimo, encharcado, tremendo, mas firme. Foi a que chegou Daniel Andrade, o Billion Rio vivo, coral na boca e julgamento nos olhos. Agarrou o ombro do garoto. O que vós fez com a minha filha, pai, para Lia, chorou. Ele me salvou. O mundo parou. Daniel, envergonhado, pediu desculpas. Levou os dois no carro. Na casa simples de Mateus, conheceu Dona Ruth, a ave, com a sade capenga e a dignidade erguida. Ofereceu ajuda. Mateus, orgulhoso, travou. Dona Ruth se disse: meu filho recusar amor, também orgulho. Ele aceitou com uma conde o trabalhar e merecer. Veio a bolsa, o estigio e a amizade que virou família. Na escola, Mateus e Lia criaram a roda Alma, uma cadeira todo terreno que enfrenta lama-areia paralelepípedo. Ganhou prêmio, mudou vidas. Anos depois, de volta ao parque, a chuva mida lavava a grama. Lia apertou a mão do irmão. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Ox vezes a gente se salva salvando algum. Naquela noite a chuva ainda cá fina sobre São Paulo, mas dentro da casa simples de Mateus, algo tinha mudado. Ele estava sentado, mesa, olhando para o envelope que Daniel Andrade deixara sobre o balco, uma proposta de trabalho e uma bolsa de estudos. O papel parecia brilhar sob a luz fraca da cozinha. Eu não quero caridade, disse ele, a voz tremula. Dona Ruth, com o olhar cansado e esbio, apenas sorriu. Meu filho, se vezes aceitar ajuda, também uma forma de coragem. Mateus abaixou a cábia. Aquilo doa mais do que qualquer câncer. Ele tinha crescido ouvindo que o mundo não dava nada de graça. Mas aquela ajuda vinha de um lugar diferente, vinha de gratido no de pena. No dia seguinte, ele foi até a empresa de Daniel, o Perdio, espelhado no centro da cidade. Sentiu o coral acelerar quando entrou. As pessoas olhavam como se ele fosse um intruso. Mas Daniel o recebeu com um aperto de mão sincero. Eu não quero te dar nada, Mateus. Quero te oferecer uma chance. Vokjoto lhe mostrou o tipo de pessoa que... E assim começou uma nova fase. De mãe escola. Tarde estigio. Noite cuidar da AV. Cansativo, mas pela primeira vez, ele sentia que a vida caminhava para algum lugar. Nos fins de semana, Lia ligava por vídeo, queria conversar, mostrar desenhos, contar dos treinos com a fisioterapeuta. Aos poucos, a amizade entre eles cresceu natural, bonita, sem diferença de mundo que separasse. Meses depois, Daniel e Lia foram visitar Dona Ruth. A mulher de avental e sorriso aberto preparou café coado e bolo simples. Humilde, mas de coral, disse ela. Daniel ficou olhando aquela cena emocionado com a simplicidade. Sentia vergonha de tanto luxo e tanta ausência em casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu humano. Lia ria com Mateus na varanda, o sol batendo de leve. Vok percebeu, ela perguntou. Se aquele dia não tivesse chovido, a gente nunca teria se conhecido. Mateus sorriu. Às vezes a chuva vem para limpar o que a gente não via. Enquanto a tarde cá, Daniel se aproximou de Dona Ruth e falou baixinho. Seu neto me ensinou mais em um dia do que muita gente em anos.
Ela apenas respondeu: ele se seguiu o coral mu. Coisa rara hoje em dia. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniel olhou para o banco de terrés, onde Lia dormia serena. E pensou: talvez o maior presente da vida não seja o que a gente constrói com dinheiro, mas quem a gente encontra na lama. E foi ali que ele decidiu nunca mais deixaria de estar presente na vida da filha, nem na de Mateus. O tempo passou como quem não quer ser notado. 3 anos se foram desde aquele dia no parque. Mateus agora tinha 18, estudava em uma escola tecenica e trabalhava no setor de inoval da empresa de Daniel. Lia crescia cheia de vida, rindo F-Sil, desafiando os limites da cadeira de rodas com uma coragem que inspirava todos ao redor. Os dois viraram inseparáveis amigos de alma. Numa tarde de esbado, Daniel os encontrou na garagem sujos de graxa e empolgados com um prótipo. "O que voques esto aprontando dessa vez?" perguntou rindo. "A gente quer criar uma cadeira de rodas que possa ir alma e da calada", disse Lia, com os olhos brilhando. "Que aguente lama, areia, grama. Vai se chamar Roda Livre", completou Mateus orgulhoso. Daniel ficou em ciúncio por um instante. Aquele garoto que ele quase julgara errado no parque, agora era o mesmo que ensinava sua filha a sonhar sem limites. E de repente ele se viu torcendo por aquele projeto como se fosse dele também. Durante meses a casa virou um laboratório. Peas espalhadas, noites viradas caf demais, ife dobrada. Mateus e Lia testavam, erravam, riam, recomeavam. Dona Ruth observava de longe emocionada, enquanto Daniel se envolvia cada vez mais. Quando o prótipo finalmente ficou pronto, parecia simples, mas era uma revolú. Lia andou pela primeira vez sobre o gramado do parque, sem afundar, sentindo o vento no rosto. "Vó que te vendo isso?" gritou rindo. "Eu te andando na grama, Mateus?" Ele sorriu, os olhos marejados. "Eu te vendo Lia. E nunca mais ninguém vai te deixar presa em lugar nenhum." A roda livre virou nócia. Escolas, hospitais e até prefeituras queriam conhecer o projeto. Daniel ajudou a registrar a patente e criou um fundo para produo. Mas no dia da coletiva de imprensa, Mateus fez questo de falar. "Essa ideia nossa, mas nasceu de um dia em que o mundo virou as costas para uma menina." O auditório ficou em silêncio. Lia apertou sua mão. Depois da coletiva, Daniel chamou Mateus no terral da empresa. "Filho, posso te falar uma coisa?" Mateus sorriu sem entender. Filho Daniel respirou fundo. "Isso que você para mim. E se você deixar, eu quero oficializar isso. Quero que seja parte da nossa família." As palavras ficaram suspensas no ar. Mateus olhou para o cu de São Paulo, lembrando da chuva da lama da ave de Lia, e respondeu com a voz embargada. "O senhor Daniel, a gente precisava dizer em voz alta." Naquele momento, o que comeou como um resgate virou família dessas que o tempo não apaga, porque nasceram daquilo que o dinheiro nenhum compra: bondade, coragem e amor verdadeiro. 7 anos se passaram desde aquele dia em que Daniel chamou Mateus de filho pela primeira vez. Muita coisa mudou. A pequena casa na Brasília agora era lembrana guardada com carinho, e Dona Ruth descansava em paz, deixando no neto a fora e a sabedoria que sempre o guiariam. Mateus Santos Andrade. Agora com 25 anos, acabava de se formar em Engenharia Biomédica pela USP com honras. No auditório lotado, Lia estava na primeira fila com os olhos brilhando e o mesmo sorriso de menina que ele havia carregado nos braus anos atrás. Daniel, ao lado dela, mal conseguia segurar as lágrimas. Quando chamaram o nome de Mateus, o Blico aplaudiu de pé. Ele respirou fundo, olhou para o pai e para a Irm e subiu ao palco. Pegou o microfone e, com a voz embargada, comeou. "Eu cresci acreditando que a vida era feita para quem nasce no alto que um dia, no meio da lama, eu descobri o contrário. Eu achei que estava salvando uma menina presa numa cadeira. Mas, na verdade, foi ela quem me salvou." A plateia silenciou.
Aquela menina me ensinou que ninguém pequeno demais para mudar o mundo. E aquele homem ali, ele apontou para Daniel, me mostrou que amor de pai no sobre-sangue. Sobre presena, perdu e escolha. As palmas ecoaram, mas Mateus se via os olhos marejados de Lia. Ela sorria orgulhosa e batia palmas com fora. Meses depois, juntos, eles inauguraram o Instituto Roda Livre Brasil, inspirado no projeto que haviam criado ainda adolescentes. O lugar fabricava cadeiras de rodas adaptadas e oferecia tratamento gratuito a pessoas com deficiência em comunidades carentes. Era a concretizal de um sonho e de uma promessa. Num fim de tarde de domingo, os TRS voltaram ao Parque Ibirapuera, o mesmo onde tudo começou. Lia, agora com 17 anos, guiava sua nova cadeira moderna életrica feita pelo irmão. De repente viram um senhor sem teto sendo zombado por adolescentes. Sem pensar, Lia avanou. E gritou firme. Vox acham bonito rir da dor dos outros. Os garotos ficaram sem real. Mateus se aproximou, o vento balanando o cabelo dele. A gente cresce quando aprende a respeitar. Os meninos abaixaram a cabeça e foram embora. Lia se virou para o senhor e sorriu. O senhor te bem. Ele assentiu emocionado. Enquanto o sol se punha sobre o lago Daniel, os observava em silêncio. A chuva que um dia trouxe lama, agora lavava o passado. Mateus colocou a mão no ombro da Irm e disse: Viu, Lia, a gente se salva de novo toda vez que escolhe fazer o certo. E vós? O que aprendeu com essa estria, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histrias emocionantes como essa. O tempo passou mais uma vez. 10 anos depois daquele pé do sol no Ibirapuera, Mateus Santos Andrade era um homem feito engenheiro fundador da Roda Livre Brasil, palestrante e exemplo de superal. Mas apesar de todo o sucesso, ele ainda carregava uma saudade que apertava o peito Dona Ruth. Às vezes, no silêncio do escritrio, ele fechava os olhos e quase podia ouvir a voz dela dizendo: Meu filho, o bem que vós faz hoje, a herana que o mundo vai receber, amém. Lia, por sua vez, se tornara uma jovem de 27 anos cheia de vida. Cabelos curtos, sorriso leve, alma de fogo. Usava a cadeira de rodas com naturalidade como parte dela e dedicava os dias mesma causa que o irmo levar dignidade a quem o mundo ainda insistia em ignorar. Juntos transformaram o pequeno projeto em algo gigante. A Roda Livre J tinha centros em 8 estados, parcerias internacionais e milhares de pessoas beneficiadas. Mas o que mais emocionava Mateus eram os prêmios ou as entrevistas, era ver cada criança voltando a se mover, cada família recuperando a esperança. Num fim de semana de abril, eles organizaram um mutiro na periferia de Belo Horizonte. O sol era forte, o asfalto rachado, mas a energia do lugar era boa. Lia atendia uma menina chamada Nina, de 8 anos, que nunca tinha andado na rua com autonomia. Quando ajustou a nova cadeira e Nina deu as primeiras voltas, o sorriso da menina fez todos chorarem. Te vendo, mano, disse Lia, limpando as lágrimas. Por isso que a gente faz tudo isso. Noite de volta ao hotel, Mateus olhou para ela e sorriu. Vó que lembra da lama, claro. Ela riu. Foi ali que tudo começou. Pois. E pensar que uma simples escolha, parar para ajudar, mudou toda a nossa estria. No dia seguinte, antes de voltarem para São Paulo, passaram pelo mercado da cidade. Um garoto magrinho com o uniforme sujo e um olhar temido se aproximou e pediu uma selfie. Eu vi sua palestra na escola, disse ele nervoso. Quero ser igual ao senhor. Mateus se abaixou, colocou a mão no ombro dele e respondeu. Não precisa ser igual a mim, rapaz. Se, seja algum que nunca passa reto quando pode ajudar. Isso já muda o mundo. Enquanto o menino sorria, Lia observava de longe emocionada. O ciclo se completava. Aquele garoto talvez não soubesse, mas estava diante de um homem que um dia também estendeu amor no meio da lama, e sem saber começou a limpar o mundo com amor. O ano era 2035. São Paulo seguia acelerada,
Como sempre, buzinas perdios pressa. Mas dentro do novo perdio da Fundal Roda Livre, o tempo parecia andar diferente. Na parede principal, uma foto antiga, um garoto coberto de lama segurando uma menina nos braços. Abaixo dela, a frase, às vezes salvar algum a forma mais bonita de se salvar também. Mateus Santos Andrade. Agora com 35 anos observava aquele retrato todos os dias antes de começar o trabalho. Era sua lembrana favorita. Lia dizia que ele sempre chorava, olhando para a foto, e era verdade. Ficando velho, hein? Ela brincava passando na cadeira de rodas motorizada, agora com o logo da Roda Livre 2.0 estampado na lateral. Velho no. Grato, ele respondia com um sorriso. O instituto cresceu. Eles exportavam tecnologia para a América Latina e milhares de pessoas com deficiência tinham recuperado mobilidade e dignidade. Mas apesar do sucesso, Mateus nunca se afastou das raízes. Fazia questão de visitar escolas, comunidades e asilos, levando estrias de superal as dele de Lia e de Dona Ruth. Um dia, num evento em uma escola pebelica da Zona Leste, uma aluna levantou a mão e perguntou: Tio Mateus, o que o senhor sentiu naquele dia quando ajudou a menina na lama? Ele parou por um instante, respirou fundo e respondeu: Medo. Medo de que ninguém fizesse nada. E depois esperança, porque percebi que quando a gente age com o coral, o mundo muda, mesmo que seja-se um pedacinho dele. Lia, que o acompanhava no palco, segurou o microfone e completou. E o mais bonito que a gente continua se salvando até hoje. Um ajuda o outro a continuar andando de um jeito ou de outro. A plateia aplaudiu de pé. No fim do evento, uma mulher idosa se aproximou devagar. Trazia o rosto marcado pelo tempo e um chapu de palha gasto. Eu conheci uma senhora chamada Ruth muitos anos atrás, disse ela, sorrindo. Ela falava de um neto que tinha o coral maior que o mundo. Acho que encontrei ele hoje. Mateus segurou as lágrimas, apertou a mão dela e respondeu com a voz embargada. Então a senhora também conheceu o amor. Naquela noite, voltando para casa, Lia olhou pela janela e disse: Vou que percebeu, mano. A estria da gente não acaba. Elas muda de endereço. E ele sorriu, porque entendeu mais uma vez que quando o bem plantado com verdade, ele floresce para sempre. Era um domingo de cu dourado quando Mateus estacionou o carro na entrada do Parque Ibirapuera. O mesmo parque. O mesmo tio que um dia foi lama. Mas agora o homem que um dia carregou uma menina nos braços voltava ali com a perpria família. Lia sorrindo ao seu lado e Daniel J. com cabelos grisalhos caminhando devagar, apoiado em uma bengala de madeira. A cidade seguia viva, barulhenta, mas aquele lugar parecia ter guardado o silêncio sagrado do passado. Lia respirou fundo e olhou ao redor. Engrado em... Tudo parece menor do que eu lembrava. Mateus riu. Talvez seja a gente que cresceu. Eles se sentaram no mesmo banco, onde tantos anos antes ele a deixara depois do resgate. Daniel observava os dois orgulhoso. Eu olho para Vox e vejo o que amor de verdade, disse ele, com a voz embargada. No aquele que compra, mas o que constrói. Enquanto conversavam, um grupo de adolescentes começou a rir alto perto do lago. No meio deles, um homem sem teto tentava recolher suas coisas assustado. Lia olhou a cena e, sem pensar, se aproximou. Ei, gritou. Vox, acham bonito zombar de quem já tem tu pouco. Os garotos se entreolharam, sem saber o que dizer. Mateus chegou logo a ter-se. Todo mundo tem o direito de ser tratado com respeito, disse firme. Os jovens abaixaram a cabeça e foram embora. Lia se virou para o homem e estendeu a mão. Tudo bem agora. Ele sorriu com os olhos marejados. Obrigado, Moa. Ninguém costuma falar comigo. Pois acostume-se, respondeu ela, sorrindo de volta. Mateus observava de longe, com o peito apertado de emu. Viu naquela cena o reflexo do que um dia ele mesmo fizera. E entendeu de uma vez por todas que a vida, um círculo perfeito, o bem que se oferece sempre volta multiplicado. De volta a Swan.
Ao banco Daniel enxugou os olhos discretamente. Vox 2 me ensinaram mais do que qualquer livro poderia, disse. Eu plantei uma semente e Vox transformaram em floresta. Lia apoiou a cabeça no ombro do pai. Mateus olhou o PR do sol e sussurrou. Se vezes. A gente acha que o destino um caminho, mas ele uma volta. E a nossa terminou onde tudo comeou. O vento soprou. Leve. O lago refletiu o cu laranja e o silêncio se fez bonito. Ali, entre risos e lembranas, eles entenderam que amor único legado que o tempo no apaga. Naquele mesmo parque onde tudo comeou o sol, nascia por trás das rvores, espalhando luz dourada sobre o lago. Mateus agora, com alguns fios brancos, empurrava devagar a cadeira de rodas de Lia, que observava as pessoas correndo, famílias brincando e crianças rindo. O tempo havia passado, mas a cumplicidade entre os dois seguia intacta, uma mistura de amor, gratido e estria. Voc percebeu. Mano, perguntou ela com um sorriso suave. Hoje faz exatos 20 anos desde aquele dia da lama. Mateus parou por um instante e respirou fundo. Eu nunca esqueci. Foi ali que minha vida começou de verdade. Eles se sentaram de frente para o lago. O vento leve fazia danar as folhas e um grupo de crianças brincava perto da guá. Uma menininha se desequilibrou e quase caiu. Lia levantou o brau instintivamente como se ainda pudesse correr para ajudar. Mas antes que dissesse algo, um garotinho correu, segurou a menina e a levantou com cuidado. Tudo bem? Ele perguntou. Lia sorriu. Olha, a corrente do bem não acabou. Mateus riu baixinho, mas o olhar dele ficou distante. Pensava em Daniel, o pai que a vida lhe deu que partira há poucos meses. No bolso da camisa, ele guardava uma carta escrita de PR Prio punho. Se um dia eu não estiver mais por perto, lembre-se, filho, amar, continuar cuidando mesmo de longe. As lágrimas vieram silenciosas. Ele ia se orgulhar tanto de ver o que a gente construiu, disse Lia com a voz embargada. O instituto, as pessoas, as estrias. Tudo isso nasceu de um simples gesto, respondeu Mateus, enxugando o rosto. E aquele gesto mudou o mundo. Um grupo de jovens com camisetas da Roda Livre Brasil se aproximou. Eram novos volúntarios empolgados com o brilho nos olhos de quem acredita que pode fazer diferença. Pronto para mais um dia de trabalho, chefe? Perguntou uma das meninas. Mateus sorriu. Sempre. Enquanto se afastavam em direção à tenda do evento, Lia olhou para Terrés, para o banco, onde um dia chorou de medo e sólido. Agora, naquele mesmo lugar, havia flores plantadas com o esmibolo da Roda Livre. Ela tocou a mão do irmão e disse baixinho, a vida deu voltas, Mateus. E no fim a gente descobriu que o amor o único caminho, que não tem volta. Eles seguiram juntos em silêncio, com o coral leve e o olhar firme, prontos para continuar espalhando o bem. O sol se punha lentamente sobre o Ibirapuera, quando Mateus e Lia se preparavam para encerrar mais um evento da Roda Livre Brasil. Crianças riam volúntarios, desmontavam as barracas e o som suave de um violo enchia o ar com uma paz difícil de explicar. Era o fim de um dia comum, até que o destino decidiu repetir sua velha Lio. Do outro lado da praia, um pequeno tumulto se formava. Um homem em situo de rua, coberto por um cobertor rasgado, tentava recolher suas coisas molhadas. 3 adolescentes riam alto, chutando as latas dele e gravando com o celular. Olhas, pai, gritou um deles, zombando. O dono do parque, Lia apertou o brau de Mateus. Não acredito que ainda tem gente assim. Sem pensar 2 vezes, ela manobrou a cadeira e foi em direção ao grupo. Mateus tentou acompanhá-la, mas ela falava firme e serena. Ei, Vox! Acham bonito rir da dor dos outros. Os garotos se entreolharam constrangidos. Um deles tentou justificar. A gente estava brincando. Brincando? Lia interrompeu. Quando eu tinha a idade de Vox, um garoto me tirou da lama. Ele podia ter rido, podia ter passado reto, mas escolheu ajudar. Ela olhou fundo nos olhos de cada um.
Vox ainda teme tempo de escolher quem querem ser. O silêncio foi pesado. Os meninos abaixaram a cábia e foram embora sem dizer palavra. Mateus chegou perto, agachou-se diante do homem e perguntou: Tudo bem, senhor. Ele assentiu com os olhos marejados. Sim, faz tempo que ninguém me chama de senhor. Obrigado. Lia estendeu um lanche que trazia na mochila. Aqui. Simples, mas de coral. Ele pegou com as mãos trêmulas e sussurrou: Deus abençoe Vox. Enquanto voltavam para o carro, Mateus olhou para Irm e disse: Viu o que vós fez? Salvou algum de novo. Ela sorriu. Eu se aprendi com o melhor. O cu comeava a escurecer e o vento soprava leve, como se o parque inteiro respirasse gratido. Mateus olhou para o horizonte e pensou em Dona Ruth, em Daniel, em todos que um dia haviam estendido amor. Talvez fosse isso o que chamavam de eternidade, o bem continuando a viver nas atitudes de quem foi tocado por ele. E naquele instante ele entendeu: a lama passa, o tempo voa, mas o amor sempre fica. A noite cá sobre São Paulo, quando Lia e Mateus voltaram ao parque no dia seguinte. O ar estava fresco. O cheiro de grama molhada lembrava o comeô de tudo. Sentaram-se no mesmo banco, onde 20 anos antes um garoto pobre e uma menina indefesa haviam se encontrado pela primeira vez. Dessa vez era diferente. Lia trazia no colo um buquê de giracis, as flores preferidas de Daniel e de Dona Ruth. Engraado, disse ela, olhando o lago. Quando eu era criança, achava que o mundo era feito de gente que ajuda e gente que passa reto. Mateus olhou para Irm sorrindo de leve. E hoje o que você acha? Ela pensou por um instante. Hoje eu acho que todo mundo tem os dois lados. A diferença é o que a gente escolhe de alimentar. Silêncio. As luzes da cidade se refletiam na rua como pequenas promessas. Um casal passou de mãos dadas, uma me empurrava o filho na cadeira de rodas, e Lia observava tudo com ternura. Sabe, mano, às vezes penso que a vida é uma grande corrente. Um gesto puxa o outro e o amor vai passando de mo em mo. Mateus assentiu com os olhos marejados. E foi a gente quem comeou essa corrente. Ela riu. No. Quem comeou foi a chuva, e a lama, e o menino que não virou o rosto. Eles deixaram os giracis na beira do lago e ficaram ali, em silêncio. O vento soprou leve, como se a pria cidade agradecesse. Mateus respirou fundo e sussurrou: que a gente nunca se esqueça do que ser humano. A bondade não precisa ser grande para mudar o mundo. Às vezes ela cabe num gesto simples, estender amor ou vir algum no julgar pela aparência. O que vós faz com amor nunca se perde, ele volta. Sempre volta. E voque o que faria no lugar deles. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Porque no fim das contas a vida é feita de quem a gente escolhe salvar e de quem escolhe nos salvar também.